Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Quero pedir uma salva de palmas ao Monsenhor Jonas Abib. Tudo que a Canção Nova faz nesse tempo está honrando a memória do nosso pai fundador. Então vamos aplaudir com mais força. Eu creio firmemente que Ele intercede por nós. Amém? Amém. Podemos nos sentar. Ave Maria. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero que você abra a sua Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 4, João capítulo 15, versículos do 4 até o 5, versículos 4 e 5. E gente, eu quero hiperincentivar a todos nós que nós tragamos as nossas Bíblias para o evento, tá? Muito importante você andar com a Bíblia, muito importante, tá bom? Quem está com a Bíblia, levanta a Bíblia para o Padre ver. Ótimo, louvado seja Deus. Pode abaixar. João capítulo 15, versículos 4 e 5. Quero pedir para você que está voltando do intervalo, que você silenciosamente vá encontrando o seu lugar, não é? Para que nós possamos viver bem essa pregação, sem nos distrair. Quem está chegando, isso, vamos encontrando o nosso lugar. João capítulo 15, versículos 4 e 5. Posso ler? Como eu disse na pregação anterior, estou com a tradução da CNBB. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, como eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavra da salvação. Gente, esses dois versículos, preste atenção, você aqui, você em casa, eles são muito especiais, muito importantes. Por quê? Jesus está nos orientando diretamente sobre os esforços que nós temos na vida. Veja bem, Jesus disse no final: sem mim nada podeis fazer. Dinasté poien oudem, do grego antigo com o qual foi escrito, que literalmente queria dizer: sem mim você é capaz de fazer nada. Na tradução literal do grego, né? Sem mim você é capaz de fazer nada, não é? Isso é muito importante. E veja bem, somente Deus pode nos falar isso. Imagina, mais jovenzinho aqui, as mais jovens, você que é jovem, você, mocinha, encontra um namorado que diz assim: olha, vou ser um marido muito bom para você, só queria dizer uma coisa, sem mim você não pode fazer nada. Chuta que é laço, né? Você vai entrar num relacionamento com um maluco desse? Sem ele você não pode fazer nada? Vai, ele não é Deus? Quem que pode falar isso para a gente? Só Deus, né? Sem mim nada podeis fazer. E veja bem, esse versículo é muito importante, porque Jesus está dizendo que se nós não estivermos firmados nele, tudo que a gente fizer vai cair por terra. Quem já fez a experiência, claro que ninguém fez, mas eu vou usar a título de analogia, de construir, eu espero que ninguém tenha feito, né? De construir algo sobre um alicerce frágil. Por exemplo, você vai construir uma casa sobre uma areiazinha fraca? Claro que não. Porque se você fizer isso, a casa vai cair, vai matar quem estiver dentro, você vai gastar dinheiro e não vai conquistar o benefício que você precisaria.
você constrói sobre um alicerce forte. Eu lembro quando meu pai tem lá no Paraná, uma pequena empresa que entrega areia, pedra nas construções, né? Ele entrega com o caminhãozinho velho dele, tadinho, mais outro motorista lá. E eu lembro que quando eu morava lá no Paraná junto com ele, eu ia fazer essas entregas às vezes, né? Dirigia caminhão, tem carteira também de motorista de caminhão, já dirigi caminhão, né? E eu lembro que quando a obra estava começando, a primeira coisa que eles faziam era aquilo que nós chamamos de fundação, né? Que é colocar aqueles ferros profundos na terra, nos buracos, né? Com bate-estaca, um emaranhado de ferro com concreto assim, e o concreto junta no ferro e cria tipo um alicerce para a casa, e depois começa a construir, né? É a fundação. Esse versículo que Jesus está nos dando é a fundação para tudo que nós formos construir na vida. Tudo. Isso aqui é o fundamento de tudo. Porque veja bem, Jesus está dizendo: se vocês não estiverem firmados em mim, tudo que vocês forem fazer não vai ter fruto, não vai prosperar, não vai ter consistência. Vai ser um edifício construído sobre a areia movediça, sobre um alicerce frágil. E veja bem, essa matéria que ao longo da história cristã foi tema de muitas controvérsias, muitas heresias. Quem aqui já ouviu falar de Santo Agostinho? Todos nós, né? Espero. Tem um livro fantástico de Santo Agostinho chamado Confissões, que eu recomendo que todos nós leiamos. Você sabe que na época de Santo Agostinho, século 4 e 5, Santo Agostinho era muito ligado aos escritos de São Paulo, e também a escola um pouco mais espiritual, né? Ele seguia também o pensamento de Plotino. E naquela época dele, tinha um monge, presta atenção que isso é importante, muito piedoso, que morava num lugar na época chamado Bretanha, onde hoje é a Irlanda. E esse monge era muito piedoso, fazia muitas penitências, rezava muito. O nome desse monge era Pelágio. E o que esse monge começou a ensinar nas suas conferências, nas suas missas? Que você pode se salvar somente pelos seus esforços. Você não precisa tanto da graça de Deus. Que o sacrifício de Jesus na cruz, ensinava Pelágio, foi somente um exemplo. E se a gente seguir o que Jesus ensinou, a gente vai se salvar por nós mesmos. Nós não precisamos da graça de Deus, porque o homem é autossuficiente, o ser humano é autossuficiente, ensinava Pelágio. E ele era contemporâneo de Santo Agostinho. Então Santo Agostinho se levantou e disse: não. Santo Agostinho tinha a consciência da Bíblia, tinha uma experiência de vida vasta, tinha também o conhecimento profundo da Bíblia, das Escrituras. Santo Agostinho: não, essa doutrina está errada, porque nós precisamos da graça de Deus para nos salvar, para vencer os nossos pecados, para superar os nossos vícios, para nos tornarmos pessoas melhores. Porque segundo Pelágio, o que Jesus viveu na cruz, morrendo, não nos salvou, porque a gente pode se salvar pela gente mesmo. Aquilo foi só um exemplo, um teatro. E essa é uma heresia, o pelagianismo, que foi condenado no 15º concílio de Cartago, no século 4 e 5. Só que infelizmente esse pensamento pelagianista, essa heresia, ela continua presente na igreja, infelizmente, e muito presente no nosso tempo. O pelagianismo, o que é? Colocar o ser humano no centro e Deus em segundo plano. É achar que eu me basto pelo poder da minha mente, pela minha alta performance, pelo pensamento positivo, pela repetição de um mantra. Quantas vezes a gente vê por aí dentro da igreja cursos, tantas coisas. Olha, só você pensar positivo, tá? É só você desenvolver a chave da transformação. Nada contra profissionais sérios que trabalham algumas teorias interessantes, mas para nós católicos cristãos não tem outro caminho. O que salva é a cruz, quem salva é Jesus, ponto. E a doutrina pelagianista, presta atenção,
ela vem justamente contradizer o que está escrito aqui. Porque o que nós lemos? Sem mim, Jesus falando, nada podeis fazer. E esse nada é o nada mais radical que a gente pode imaginar. Sem Cristo, sem a graça de Deus, filho amado, filha querida, você e eu não podemos fazer nada de bom, porque nós somos só miséria sem Cristo, nós somos só pecado sem Cristo. Sem Ele nós nada podemos fazer. Esse nada é um nada radical. Mas você pode me dizer, padre, eu acho que esse pelagianismo teórico, não existe mais. Alguém dizer, olha, eu vou me salvar sozinho, não preciso de Jesus, não preciso da salvação. Eu posso até concordar com você em alguma parte. O pelagianismo teórico não existe mais, mas o prático, infelizmente, existe muito. Quantas vezes na confissão eu, por exemplo, escuto pessoas dizendo assim: padre, eu estou surpreso, padre, comigo, eu estou decepcionado. Eu falei mal da pessoa, eu traí meu esposo, minha esposa, eu falei mal do padre, eu fui egoísta. Você não tem que ficar, infelizmente, surpreso quando você faz o mal, porque pela consequência do pecado original, o mal, as consequências do mal estão em nós. A gente tem que ficar surpreso quando a gente faz o bem, porque o bem é Cristo operando em nós. A carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: é Deus quem opera em vós o querer e o fazer. Ou seja, até uma Ave Maria que a gente reza com piedade é graça de Deus. Não é que a doutrina de Santo Agostinho e da igreja está dizendo, o ser humano não vale nada, nós não falamos nada mesmo, vamos tudo pular da ponte. Não é isso. Não. A doutrina está ensinando que apesar de nós termos muitas coisas boas em nós, nós não podemos nos salvar por nós mesmos. Nós precisamos de Jesus. Você precisa de Jesus cada vez mais. Você precisa da salvação que Jesus conquistou na cruz cada vez mais. Eu preciso de Jesus cada vez mais. Você não se salva sozinho. Sem Ele, você e eu nada podemos fazer. E é o nada mais radical que existe, filho amado, filha querida. Olha, eu digo para você, esses dias eu estava lendo um livro tão interessante de um filósofo americano cristão, tomista, chamado Peter Kraft. E ele dizia o seguinte, que o problema do homem, do ser humano da Idade Média, era que ele acreditava, o ser humano acreditava que ele não podia se salvar, que ele era tão ruim, tão frágil, que ele não podia se salvar. E o Peter Kraft dizia, o problema do ser humano de hoje é que ele acha que ele já está salvo, que não tem pecado. Está tudo certo, todo mundo está bem, não tem que falar do pecado, tem que falar só do amor, padre, só o amor. Tem gente que é tão misericordioso que está sendo mais misericordioso que Jesus, está falando que está certo o que Jesus falou que está errado, Mas dizia, esse filósofo é muito inteligente, ele fazia essa análise, que a gente está num tempo no qual não tem mais pecado. E tem muita gente dizendo, a igreja católica fica colocando culpa na cabeça das pessoas, fazendo as pessoas se sentindo culpadas. Quantas vezes a gente ouve por aí, mas não é que a igreja está fazendo as pessoas se sentindo culpadas, ela está pregando a palavra de Deus. E se as pessoas estão se sentindo culpadas, é porque lá no fundo da consciência de cada uma delas, algo está dizendo, o que você está fazendo não está certo. E o que a igreja está falando, o que a Bíblia está falando, está certo. Senão você não se sentiria culpado. Se uma pessoa falasse assim, olha padre, você é culpado de não jogar como o Neymar e de não ganhar a Copa. Eu não me sentiria culpado, porque como se fosse para eu ganhar a vida jogando bola, eu tinha morrido de fome. Fui goleiro muito tempo, na época do Tafarel, você lembra do Tafarel? Eu era o Tafurado, Era assim minha vida no gol, Mas eu vou me sentir culpado por algo que eu não tenho dom, eu nunca treinei, eu joguei handball eu joguei. Mas eu vou me sentir culpado por algo que não tem nenhuma relevância comigo? Não. Claro, imagina se eu agora, com 40 anos, 12 de padre, falasse assim, vou mudar de profissão, deixar o sacerdócio, começar a treinar futebol para ganhar a próxima Copa para o Brasil. Primeiro jogo eu já quebraria o 3 dedos. Dá para entender que não é a minha vocação, Então eu não vou me sentir culpado por algo que não tem a ver comigo. Então se o ser humano se sente culpado,
quando a gente prega a palavra, é porque no fundo da consciência, São João Paulo II dizia que Deus fala lá na nossa consciência, e algo está dizendo para ele: você não deve fazer isso, você deve seguir aquele caminho. Você está entendendo? Mas esse pelagianismo vai voltando. A gente acha que a gente pode, que a gente resolve. Quer ver fruto desse pelagianismo, que coloca o ser humano no centro, que a gente vê hoje em dia? Cristão católico que acha que vai fazer as coisas certas sem rezar. Isso é pelagianismo, isso é heresia. Porque eu vou ser sincero com você: você não pode ser um bom pai sem Jesus. Você não pode ser uma boa mãe sem Jesus. Você não pode ser um bom açougueiro, cinegrafista, motorista, professor, professora sem Cristo. Você não pode ser um bom esposo sem Jesus. Eu não posso ser um bom padre sem Jesus. Então por isso eu preciso estar na videira. Porque o que o Evangelho de João capítulo 15 está falando? Nós somos os ramos, Cristo é a videira. Se nós não permanecemos na videira, nós não vamos produzir fruto, nós vamos adoecer e morrer. E mais uma vez eu digo: você e eu não nos salvamos sozinhos, nós precisamos de Jesus. Você pode repetir isso depois de mim? Eu não me salvo sozinho. Pelo amor de Deus, mais forte. Eu não me salvo sozinho, eu preciso de Jesus. Eu não estou no centro, eu dependo de Deus. Sem Ele eu nada posso fazer. Bate assim no peito: sem Jesus eu nada posso fazer. É algo de que nós temos que nos lembrar todos os dias. E quem tem consciência disso, reza todos os dias. Quem não reza, está pecando contra essa palavra. Quem não reza é orgulhoso, vaidoso, porque acha que vai fazer as coisas sozinho, sem o poder de Deus. E quando eu falo de oração, eu não estou falando de 300 novenas, não, nada contra as novenas, tá? Mas eu estou falando da oração íntima com Jesus. A segunda morada da alma que Santa Teresa d'Ávila falava, né? A primeira é o sair dos pecados mortais. A segunda morada da alma de Santa Teresa, do castelo interior, é você viver essa intimidade com Jesus, a oração de intimidade, de você partilhar o coração, de você pedir. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, não quero me colocar como exemplo, mas vou dar um exemplo prático. Hoje, antes de vir aqui, no lugar onde eu estava, eu celebrei a missa, deixei o Santíssimo sobre o altar onde eu celebrei a mesinha, e fiquei em adoração e pedi para Jesus: Senhor, por favor, me ajuda a pregar para esse povo, porque eu não sei o que falar. Eu rezei para cada um de vocês que estão aqui diante do Santíssimo, por cada um, pela sua família, e pedi por quê? Porque eu tenho consciência que eu não tenho nada de bom para te dar. Eu não tenho nada de bom para te dar. Mas Ele, se eu deixar de atrapalhar e Ele vir e me usar, aí Ele vai fazer um regaço. Agora se for eu vou fazer um regaço também, mas para o mal. Eu pedi ao Senhor: Senhor, me ajuda, me dê a sua graça para pregar, porque eu não sei, eu não tenho. A gente tem que aprender a depender de Deus, sobretudo nós padres. Você sabe que na ordenação sacerdotal, o padre deita no chão naquele momento. Você já viu uma ordenação sacerdotal? É tão bonito, né? E aquele deitar no chão representa que o padre está morrendo ali. É o funeral do padre. No dia 31 de julho de 2011, eu deitei no chão. Na verdade, quem deitou no chão foi o Adriano Zandoná. Quem levantou foi Jesus. Porque eu, Adriano, não tenho o poder de fazer o pão se tornar Cristo na Eucaristia. Não tenho o poder de estender as mãos sobre você e absolver os seus pecados. Não tenho o poder de ungir um doente e ele alcançar a salvação pelo perdão dos pecados, pela restauração da sua alma, pela unção dos enfermos. Eu não tenho esse poder, mas Jesus tem, em mim. Então quando eu deitei no chão no sacerdote, na minha ordenação sacerdotal, como sacerdote, eu disse para mim mesmo: parabéns pelo seu funeral, Adriano. Hoje você morre, e quem levanta desse chão é Jesus para abençoar o mundo, porque só Ele pode fazer isso. Só Ele. E todas as vezes que o padre vai querendo retomar o lugar, de vez em quando Jesus chega gentilmente. Eu já falei para ele em oração: Jesus, eu já morri aquele dia para o Senhor viver, mas o dia que eu quiser ressuscitar, o Senhor pega e me dá uma santa cotovelada bem no pescoço, assim, me tira do centro.
É porque nós dependemos dele. Ai, que bonito, padre, que poético. Não é bonito? Para você permanecer na videira, você tem que rezar todo dia. Não é algo que aconteceu na minha ordenação, é algo que acontece a cada dia. Você precisa estar firmado na videira que é Jesus. Você precisa ter uma vida íntima de oração com Jesus. Quanto tempo você gasta de oração com Jesus? Olha, eu vou te ser sincero, ouvir palestra no YouTube, ótimo, continue fazendo. Eu tenho um canal no YouTube, posto a homilia todo dia, vai lá, tá? Escreve lá, amém, só para eu saber que você está. Mas isso não é oração, é lindo, continue. Ouça a palavra, ouça a homilia. Mas isso não é oração íntima. É um meio para você chegar à oração íntima. Aí eu assisto a Canção Nova o dia inteiro, padre. Até meus vizinhos já conhecem as vinhetas da Canção Nova, né? Nossa, padre, o que eu ouço de gente falando: nossa, padre, que legal te conhecer pessoalmente, né? Tal. Te vejo sempre na Canção Nova, o senhor na televisão é menos feio. Obrigado pelo elogio. Um dia uma senhorinha me falou, né? Tal. Obrigado pelo elogio. Mas deixar a sua televisão ligada na Canção Nova o dia inteiro não é oração íntima, não é diálogo, não é intimidade com Jesus. Eu penso em Deus o dia inteiro, o diabo também pensa. A sua vida de oração não é feita do que você pensa, é feita do que você faz. Ir diante do Santíssimo, se ajoelhar e ficar. Pegar a palavra, fazer o seu estudo bíblico, anotando o que Deus está te falando. Lá no meu canal no YouTube eu sempre falo: não vem aqui ouvir a homilia e sai fazendo 20 coisas não. Escreve pelo menos o que você entendeu. Porque quando a pessoa para pensar no que ela ouviu, do que ela entendeu, ela tem que pensar: Jesus falou isso, eu estou vivendo isso. Jesus falou sobre santidade, eu estou vivendo pecado. Porque senão a pessoa vai, ouve a homilia, abre 15 aplicativos depois, começa a pagar a conta, vai no TikTok e daqui 10 minutos você pergunta: o que Jesus falou no Evangelho? A pessoa muda de assunto. Nossa, padre, o Corinthians vai jogar amanhã? Por quê? Porque não lembra. Por isso que eu estou falando, é bom você ouvir o Evangelho na Canção Nova, no canal meu do YouTube, canal de outros padres, de outras pessoas, mas não ouça como ouvinte distraído. Para depois que você ouvir, pensa: o que Jesus falou no Evangelho, o que o padre falou, o que eu estou vivendo, como colocar isso em prática na minha vida. E escreve lá nos comentários ou no seu diário espiritual. É o método de estudo bíblico que a Canção Nova faz, a Bíblia no meu dia a dia. Aí você começa a viver a oração íntima. Deixar a TV Canção Nova ligada todo dia é maravilhoso, mas você não tem que se alimentar só da TV. Você tem que construir a sua intimidade com Jesus. Você tem que falar do seu coração com Jesus. É tão bonito ser íntimo de alguém, é ou não é verdade? Você encontra aqueles casais que são casados há muito tempo, né? Quem é casado há mais de 30 anos, por exemplo, a esposa, o jeito que a esposa olha, o esposo já entendeu: nossa, ela não gostou. O jeito que o esposo levanta do sofá, a esposa já entende: ele quer ir embora. É ou não é verdade? Quando você vê um casal que está junto há muito tempo, vocês já ouviram um casal completando 60 anos de casado, os dois com a boca murcha assim, Padre, abençoa nós. Gente, ele sabia tudo dela e ela sabia tudo dele. Por quê? Porque é íntimo. Você sabe tudo de Jesus? Você é íntimo de Jesus? Ou melhor, Jesus é íntimo seu? Porque quando você se torna íntimo de Jesus, íntima de Jesus, Ele começa a te usar poderosamente. Ele começa a falar com você. Às vezes eu lembro uma vez que eu estava dentro do elevador, tinha uma pessoa do meu lado no elevador, e Deus falou no meu coração algo para eu dizer para aquela pessoa. E eu disse aquilo para aquela pessoa no elevador. E aquela pessoa começou a chorar, do nada, porque ela estava vivendo algo que podia levá-la até ao suicídio. E aquilo foi uma resposta de Deus para ela. Por quê? Porque naquele momento, oxalá eu esteja todos os dias assim, claro, mas naquele momento eu estava em intimidade com Jesus. Se você se torna íntimo, Jesus começa a te usar poderosamente. E Jesus quer usar você, você não tem noção. O evangelho de hoje você vai ouvir, o senhor bispo vai presidir aqui a missa. O evangelho diz: aqueles que creem em mim vão fazer as obras que eu faço e vão fazer ainda maiores. Você acredita nisso, sim ou não? Mas que sim mais fraco, você acredita nisso, sim ou não? Se você for íntimo de Jesus, você vai fazer as obras de Jesus, porque sem Ele você nada pode fazer. Só que tem muita gente que não entende que precisa da salvação de Jesus. Gente, nós estamos num tempo difícil. Eu tenho um amigo padre, que é padre em Boston, na arquidiocese de Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos. E ele me disse há pouco tempo, eu conversei com ele, essa notícia aqui no Brasil também, talvez você tenha visto, do congresso satânico que está acontecendo lá.
que eles estão lutando para alguns estados americanos aprovarem o ensino do satanismo nas escolas para criança de 9 a 11 anos. Porque eles estão dizendo assim: nós também temos direito, ninguém pode nos desprezar. Em nome da justiça igualitária, muitas vezes, olha as brechas que a gente abre. E eles disseram, entraram com representação judicial no estado já de Massachusetts, e também parece que na Corte Federal estão entrando ou vão entrar, dizendo o seguinte: nós queremos desconstruir essa imagem errada que a Igreja Católica ensinou acerca de Satanás. Ele é o nosso Senhor, eles diziam, e nós não queremos que ninguém fique, sabe, prejudicando a imagem dele. Nós queremos ensinar para as crianças. E eles estão processando a prefeitura de Boston, porque eles queriam colocar o busto, o rosto de Satanás numa praça, e a prefeita não deixou. Mas nós não estamos num país livre, eles disseram. Nós não estamos num país livre, então nós temos o direito de colocar o rosto de Satanás na praça. E sabe por que isso está acontecendo? Porque tem muito cristão e católico bunda mole, que não levanta a sua fé, que não defende a sua fé, que não proclama a verdade do Evangelho. Muito mole, muito preguiçoso. Está todo mundo certo, é só paz, a gente tem que pregar só o amor. Não estou falando para a gente sair dando tiro nos outros, claro. Não estou falando para a gente sair brigando. Mas não tenha vergonha de Jesus, porque Ele não tem vergonha de você. Não tenha vergonha de Jesus, porque Ele ficou pelado, cuspido, humilhado na cruz para te salvar. E você precisa, e eu preciso, e nós precisamos defender a nossa fé, defender a família, defender o Evangelho, defender os valores cristãos. É tempo de se levantar, é tempo de usar as redes sociais para falar de Jesus, sabe, sem medo, porque vai chegar um tempo, e não está longe, que eu e você não teremos mais liberdade de falar de Jesus. Vai chegar um tempo que nós não poderemos mais postar sobre o Evangelho. Eu tenho rede social, todo dia eu posto na manhã no meu Instagram, no Facebook, no YouTube, o Evangelho de hoje, a dica de hoje. Mas eu sei que vai chegar um tempo que eu vou ser processado, porque eu estou ofendendo pessoas que não acreditam nisso. Mas eu tenho o direito constitucional, artigo 5 da Constituição, a liberdade de professar o meu culto, a minha fé. Só que é o tal negócio, lá nos Estados Unidos é proibido falar de Jesus nas escolas, a não ser que a escola seja confessional. Mas eles vão tornar lei obrigatório falar de Satanás. Onde a gente vai parar? Se você e eu não começarmos a rezar mais, e não começarmos a defender o que a gente crê, e não começarmos a testemunhar o Evangelho, aonde o Senhor nos colocou, na sua família, na padaria onde você trabalha, testemunhe o Evangelho, deixa de ser mole. Tanto cristão agente secreto por aí. Você conhece algum cristão agente secreto? Ele é cristão, mas ninguém sabe. Sempre a paisana. Eu estou lá na escola, padre, mas eu sou um cristão 007, sabe? Não uso cruz, não falo para os meus amigos que fui no Abraça Santos, ver o padre Adriano, a canção nova, rezar com o pessoal. Porque, padre, eu não quero confusão. Você é um covarde, isso que você é. Perdoe a sinceridade. Vou dizer mais, é um bunda mole. Para não dizer outra coisa que eu pensei aqui, eu não posso falar isso na televisão. Aí o dia que aprovarem o satanismo na escola, você vai dizer: nós devíamos ter feito alguma coisa. Aí vai ser tarde demais. Gente, Jesus quer contar com pessoas decididas, não com cristão morno, tíbio. O pior pecado que existe é a tibieza. E está chegando um tempo no qual nós vamos precisar ser mártires, no qual nós vamos precisar dar a nossa vida por Jesus. Como acontecia na época do Império Romano, se perguntava assim: você nega Jesus agora, adora que esse ídolo, eu vou cortar a sua cabeça. Muitos cristãos, pode cortar, meu amigo, meu joelho não vai se dobrar diante de ninguém que não seja aquele que morreu e ressuscitou para me salvar. Pode cortar a minha cabeça. E você vai estar pronto quando chegar esse tempo? Você vai estar pronto? Ou você vai continuar? Eu vou continuar olhando só para os meus problemas. Tem muito mais acontecendo do que os meus problemas, sabe? E olha, é preciso nós entendermos que nós precisamos da salvação de Jesus, que o mundo precisa da salvação de Jesus.
e que Jesus quer fazer de nós arautos dessa salvação, proclamadores, mas para isso nós precisamos estar enraizados nele. Como que é a sua vida de oração? Você tem vida de oração íntima com Jesus? Você fala com Jesus todos os dias? Porque é assim, a pessoa está com um problema, ela liga na melhor amiga, e às vezes vai naquela vizinha fofoqueira. Quem não tem uma vizinha fofoqueira, tira a primeira pedra, né? Vai na vizinha fofoqueira contar uma coisa, né? Vai contar para a sogra o problema, mas não conta para Jesus. Quando você tem um problema e você está triste, quem é o seu primeiro confidente? É o Espírito Santo? É Jesus Cristo? É preciso ter intimidade com Jesus, filho, filha. É preciso estar enraizado na videira que é o Senhor. É um tempo de testemunho. Nós estamos num tempo que nós precisamos dar testemunho. Nós estamos num tempo que nós precisamos rezar mais e mais. Você vê que Deus está levantando gente, pessoas, para rezar. É o rosário da madrugada que está acontecendo. Não sei se você já ficou sabendo, mas eu já te aviso. Nós vamos conduzir um evento no Morumbi nesse ano. Eu e o Frei Gilson, que estamos coordenando, dia 10 de setembro. Vai começar o evento 6 da manhã e vai até 10 da noite. Vai começar com o quê? Com o rosário, 2 horas, um estádio inteiro de joelho diante de Jesus. Pelo Brasil, pelas famílias, pela nação. Pode aplaudir. Por quê? Porque nós não queremos só fazer um evento, um evento lindo. Não, não. Nós entendemos que é tempo do Brasil se colocar de joelhos. Nós entendemos que é tempo de rezar. Vai ter o rosário, vai ter missa, vai ter show, vai ter um monte de coisa. Mas vai ser um dia de clamor, não vai ser um dia de entretenimento. Se você quer ir lá atrás de entretenimento, escolhe outro show, vai no Lollapalooza, vai em qualquer outro lugar. Vai ser um dia de oração, de clamor, de profecia. 10 de setembro, espero você lá. Mas para dizer, nós vamos ter o Abraça São Paulo também no Ibirapuera daqui a poucos dias, em julho. Um dia de oração, de louvor. É preciso que os cristãos se unam para rezar. É preciso que os cristãos coloquem o joelho no chão. É preciso que os cristãos rezem o rosário, rezem o texto sem medo. É preciso que os católicos leiam a Bíblia. É preciso que os católicos encham os confessionários, que os padres não tenham mais sossego de tanta gente para confessar. Porque os tempos são maus. Os tempos são maus, isso não é retórica. Eu acabei de vir dos Estados Unidos, fiquei um tempo lá, por causa do estudo que eu faço. E eu estou vendo o que está acontecendo lá, e infelizmente o que acontece lá chega aqui. Eu estou vendo massiva destruição das famílias. Uma criança, tinha uma amiga minha que é professora, lá numa escola americana, e tinha 3 crianças que moravam perto da casa dela, que eram aluno delas. Uma criança de 9, uma de 11 e outra de 12. Pegaram carona com ela. E aí no meio do caminho, as crianças viram que ela tinha um terço pendurado assim no carro, no retrovisor. Aí perguntaram para ela: o que é isso, tia? Ela falou: é um terço. E eles perguntaram: o que é um terço? Para rezar para Jesus, para Nossa Senhora. Jesus? Tua mãe nunca te falou? Não. Quem é Jesus? Aqui na América do Norte. Não, a mãe não falou para nós. E Nossa Senhora? Muito menos. É aquela da série? Não. Ele confundiu com uma série que passava lá nos Estados Unidos. Não, é Deus que veio à terra, que morreu. Aí a criança ficou assim. Uma criança difícil, se não é ensinada de novinho, entender, né? Ela me contando, eu falei: Jesus, ali está acontecendo. É uma geração de pagãos. E você sabe que é pior do que uma geração de pagãos, porque pagãos eram aqueles que não conheciam o cristianismo. Agora é uma geração de pós-cristãos pagãos. Ou seja, a pessoa divorciada não é como uma pessoa virgem, né? Muito pior de evangelizar. Não é como uma pessoa que nunca casou. Eles já foram cristãos e a cultura já abandonou o cristianismo. Então é tempo de martírio. É tempo de estar arraigado na videira que é Jesus. É tempo de acordar, gente. É tempo de rezar, de ter oração íntima. É tempo de rezar o rosário. É tempo de ler a palavra. É tempo de usar camiseta escrito Jesus com a imagem de Nossa Senhora. É tempo dos padres usar essa coleirinha aqui dos padres. É tempo de dar a vida.
parar com essa frescura que muitas vezes nós temos, um cristianismo light, que não incomoda ninguém, que não anuncia salvação. O mundo precisa de salvação, o mundo precisa de Jesus, e eu e você precisamos ser a voz do Senhor para essa geração, a voz de Deus para essa geração, a voz da cruz para essa geração. Mas sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor, eu e você não vamos conseguir isso. Sem o Senhor, sem o Espírito Santo, sem sermos cheios do Espírito Santo, filho, filha, eu e você não vamos conseguir dar testemunho de Jesus. Você precisa dar testemunho de Jesus na sua casa. Sabe esse seu marido que está chapando o coco, bebendo todo dia? Ele precisa ver Jesus na sua vida. Esse seu filho na droga, mãe, preso, precisa ver Jesus na sua vida. Esse seu professor ateu que está questionando tudo que você crê na faculdade, precisa ver Jesus na sua vida. E nós precisamos rezar mais. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nunca como agora, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Como dizia um teólogo influente do século passado, os cristãos desse tempo, ou eles vão ser místicos, ou eles não vão ser nada. Ou eles vão ser cheios do Espírito Santo, ou eles não vão ser nada. Sem mim nada podeis fazer. Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Levanta a mão. Levanta as duas. Quem aqui está pronto a dar a vida por Jesus? Levanta a mão, mantenha essa mão aí. Vamos ficar em pé. Vamos clamar. Porque sem Ele, nada eu e você podemos fazer. É tempo de parar de ficar perdendo o nosso tempo com tanta picuinha, que falaram mais mal de mim, que não me deram atenção, que eu casei ou não casei, que deu certo ou não deu certo. É tempo de testemunho, é tempo de estar cheio do Espírito Santo, é tempo de ser um sinal de contradição para esse mundo. Levanta os seus braços, mais alto que você puder, e peça: vem Espírito Santo. Pode ser mais forte, os músicos podem me ajudar. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem me batizar. Vem me batizar. Vem encher meu coração. Vem encher meu coração. Liberta-me da tibieza. Liberta-me da tibieza. Da mornidão. Da mornidão. Da preguiça espiritual. Da preguiça espiritual. Vem me batizar, Espírito Santo. Vem me batizar, Espírito Santo. Vem me encher, Espírito Santo. Vem me encher, Espírito Santo. Eu quero ser uma pessoa nova. Eu quero ser uma pessoa nova. Vem me dar os seus dons. Vem me dar os seus dons. Vem converter o meu coração. Vem converter o meu coração. Vem converter minha mentalidade. Vem converter a minha mentalidade. Liberta-me da preguiça. Liberta-me da preguiça. Eu não quero ser um cristão light. Eu não quero ser uma cristã light. Eu não quero viver a fé de qualquer jeito. Eu não quero viver a fé de qualquer jeito. Vem Espírito Santo me batizar. Vem Espírito Santo me batizar. Vem me encher com a tua presença. Vem me encher com a tua presença. Vem me libertar do desânimo. Vem me libertar do desânimo. Da preguiça. Da preguiça. De tudo que me prende ao pecado. De tudo que me prende ao pecado. Aos vícios. Aos vícios. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. E me levanta. E me levanta. Com uma coragem para o martírio. Com uma coragem para o martírio. Se for necessário. Se for necessário. Eu quero, Espírito Santo, eu quero, Espírito Santo, ser cheio de Ti. Ser cheia de Ti. Eu quero amar Jesus. Eu quero amar Jesus. Eu preciso de salvação. Eu preciso de salvação. Sem o Senhor nada eu posso fazer. Sem o Senhor nada eu posso fazer. Eu quero ser cheio de Ti. Eu quero ser cheia de Ti. Enfunda em mim os Seus dons. Infunda em mim os Seus dons. A Sua presença. A Sua presença. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem me convencer. Vem me convencer. Vem me ensinar. Vem me ensinar. Vem me batizar. Vem me batizar. Dai-me a coragem profética. Dai-me a coragem profética. E com seus braços erguidos, mantenha os seus braços erguidos. Você vai cantar comigo. Doce hóspede da alma, vem em nós reinar. Nós queremos mais de Ti. Restaura em nós a vossa imagem que o pecado destruiu.
Reaviva em nós o teu poder. Quero ouvir você cantando isso do fundo da sua alma.